Nem todo mundo que entra na sua vida veio para ficar. Nem todo abraço é bênção. Nem toda companhia vem de Deus. Às vezes, Deus permite certas pessoas cruzarem o seu caminho por um propósito. Mas quando o propósito termina, Ele começa a remover. E se você não entender o que está acontecendo, pode confundir livramento com perda. Mas e se eu te dissesse que aquela pessoa que saiu da sua vida não saiu por acaso? E se a dor que você está sentindo for o sinal de que o céu está te protegendo? Hoje, você vai entender os sinais de que Deus está tirando alguém da sua vida. E vai perceber que, às vezes, o que dói é justamente o que te liberta. Você já teve alguém que, só de estar por perto, bagunça o seu interior? Tudo começa leve, divertido, mas, aos poucos, a presença dessa pessoa começa a te cansar. Você perde o foco, perde o ânimo e, principalmente, perde a paz. Deus é paz. Ele nunca habita no meio do caos. 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, se cada vez que você se aproxima de alguém, o seu espírito se agita, se o coração dispara, se algo dentro de você grita, isso não está certo, escute. É Deus tentando te avisar, isso não vem de mim. Muitas vezes, o inimigo não envia tempestades, ele envia distrações com rostos sorridentes. E se você não discernir, acaba chamando de amor o que na verdade é guerra espiritual. Pense nisso. Quantas vezes você ignorou um desconforto interno só para manter alguém por perto? E no fim, foi ferido exatamente da forma que o Espírito já tinha te alertado? Deus te deu discernimento, não desconfiança. Mas se o teu espírito não descansa, é porque o Espírito Santo está te dizendo: sai daí. Já tentou carregar um peso que não é seu? Um fardo que parece te puxar para o chão todos os dias? Há relacionamentos que começam como um presente, mas com o tempo se tornam uma prisão emocional. Você tenta agradar, tenta manter a paz, mas sente como se estivesse lutando sozinho para salvar algo que já morreu. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11:30. Se o jugo é pesado, se o vínculo dói, se a presença da pessoa suga suas forças, então talvez esse laço não veio de Deus. Alguns pesos não são físicos, são espirituais. E Deus, por amor, começa a mostrar sinais. Você se sente drenado, suas orações travam, sua alegria some. Tudo o que era colorido começa a ficar cinza. Mas mesmo assim, você insiste. Você diz: Deus, me ajuda a consertar isso. E Ele responde em silêncio, porque Ele não vai abençoar algo que Ele mesmo está tentando te libertar. Existe uma sensação que não dá para explicar. Você conversa com a pessoa, parece tudo bem, mas no fundo algo não encaixa. É como tentar colocar uma peça errada num quebra-cabeça. Você força, mas ela nunca entra direito. Esse desconforto é espiritual. O Espírito Santo fala com você através da paz. Se não há paz, há um alerta. Às vezes, Deus não revela os detalhes, Ele apenas permite que o seu espírito se sinta inquieto. É a forma dele dizer: esse laço não é para você. Não tente justificar o que o Espírito já te mostrou. Não tente chamar de conexão o que é confusão, porque Deus não te chamou para viver cansado tentando entender o que Ele mesmo já te mandou deixar. O seu espírito sabe o que a sua carne insiste em negar. O inimigo é astuto. Ele sabe que se não puder destruir o seu destino, vai tentar distraí-lo. E sabe como? Com pessoas que roubam o seu foco de forma sutil. Você começa a se afastar de Deus, deixa de orar, adia os planos espirituais e, quando percebe, já está longe da presença que antes te fortalecia. Gálatas 5:7 diz: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa é uma pergunta que ecoa. Quem te parou? Quem te fez desviar da rota? Quem te fez acreditar que o que te enfraquecia era amor? Há pessoas que são como fumaça. Elas te cercam, te encantam, mas te impedem de ver o caminho. Deus quer que você voe, mas como voar se você está preso a quem te mantém no chão? Se alguém te distancia de Deus, não importa o quanto pareça certo, é errado, porque a pessoa certa te aproxima do propósito, não te arrasta para longe dele.
Você já se perguntou por que certas coisas simplesmente não dão certo? Por que aquela amizade esfrinha, aquele namoro desaba, aquele plano fracassa mesmo quando você deu o seu melhor? A gente chama isso de rejeição, mas Deus chama de proteção. Apocalipse 3:7 diz: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Às vezes Deus fecha portas não para te punir, mas para impedir que você entre em lugares onde o inimigo te esperava. Você ora: Senhor, por que isso acabou? E Deus responde: porque se continuasse, você se perderia. A dor do fim é o preço do livramento, e o que parece um atraso é, na verdade, um desvio de rota direto para o propósito certo. Lembre-se disso. Deus nunca te tira algo sem ter algo melhor preparado. Nunca. Deus é paciente, mas Ele também é claro. Ele te dá sinais. Pequenos no começo, depois evidentes. Um sonho estranho, uma palavra que se repete, um conselho que te incomoda, um sentimento que não passa. Mas quando você ignora, os sinais aumentam, até que ele precisa agir para te proteger de vez. Provérbios 29:1 adverte: quem permanece obstinado depois de muitas repreensões será destruído sem remédio. Deus avisa porque ama, mas se você não ouve, ele remove. Porque o amor dele não é permissivo, é protetor. Pense em Jonas. Deus avisou, mas ele insistiu e acabou numa tempestade até decidir obedecer. Deus não quer te afogar, ele quer te despertar. E às vezes, o único jeito de te acordar é permitindo que algo desabe. Você sente que está tentando, orando, se esforçando, mas parece que nada anda. Os projetos travam, o ânimo some, até a fé parece enfraquecer. Sabe por quê? Porque há pessoas que funcionam como bloqueios espirituais. Enquanto elas estão perto, o céu não se move. A presença errada pode parar o fluxo do que Deus quer liberar sobre você. Hebreus 12:1 nos diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Às vezes, esse tudo que atrapalha tem nome e sobrenome. E enquanto você insiste em manter, Deus segura as bênçãos, porque Ele sabe que a pessoa errada não tem estrutura para estar no seu novo nível. O que Deus está preparando é sagrado demais para ser compartilhado com quem não entende o seu propósito. E é por isso que Ele afasta antes de entregar. O primeiro sinal da libertação é a dor, mas o segundo é a paz. De repente, tudo silencia, a mente acalma, o peso desaparece, e você sente algo que não vinha há tempos: descanso. Filipenses 4:7 chama isso de a paz que excede todo entendimento. É a paz que não depende de explicações. É o tipo de paz que chega depois que Deus faz o que você não teve coragem de fazer. E quando ela chega, você entende. O que parecia perda era apenas Deus limpando o caminho. Você olha para trás e pensa: eu chorei tanto por algo que estava me prendendo, mas agora eu respiro liberdade. Há momentos em que Deus muda tudo. Muda o ambiente, muda os amigos, muda as oportunidades, mas você continua preso a pessoas que já ficaram para trás. E sabe o que isso causa? Estagnação emocional. Deus já virou a página, mas você insiste em reler o mesmo capítulo. Olhe para Abraão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão só viu o cumprimento da promessa quando obedeceu e partiu. Há promessas que só se manifestam depois da separação, e há bênçãos que só chegam depois do adeus. Deus não pode te conduzir ao novo enquanto você continua abraçado ao velho. Às vezes Deus não fala mais porque Ele já falou, e você não obedeceu. O silêncio dele não é ausência, é resposta. Ele já mostrou sinais, enviou palavras, provocou situações. Mas você insiste, você ora para ele restaurar o que ele está tentando remover, e então ele se cala, porque a voz de Deus nunca vai contradizer o propósito de Deus. Se o céu está em silêncio, talvez seja porque você está pedindo para continuar em algo que ele já encerrou.
O silêncio de Deus muitas vezes é a sua misericórdia dizendo: eu já falei, agora obedeça. Deus nunca tira algo sem motivo, mas nós por medo tentamos segurar. Seguramos por apego, por esperança, por carência. Mas enquanto você tenta controlar, Deus está tentando curar. Nem todo mundo que te feriu é o vilão da história. Alguns apenas cumpriram o papel que o céu permitiu por um tempo. Te ensinar, te fortalecer e te preparar. Mas agora o ciclo acabou, e se você continuar insistindo, vai transformar o aprendizado em prisão. Então Deus pergunta hoje: você vai continuar segurando o que eu estou tirando? Ou vai confiar o suficiente para me deixar agir? Porque às vezes o seu maior milagre está escondido no momento em que você decide soltar. Deus remove para renovar, Deus tira para limpar, Deus separa para restaurar. E o que Ele tem preparado para você é infinitamente maior do que aquilo que Ele pediu para você deixar ir. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a palavra confiança. É a sua declaração de fé, o seu grito de rendição, a sua forma de dizer: Senhor, eu confio no teu processo, mesmo quando dói. E não esqueça de se inscrever, porque Deus ainda vai falar muito com você. E talvez a próxima palavra seja exatamente a resposta que o seu coração está esperando.